A chuva caía forte sobre as ruas empedradas de Vila Real naquela noite de outono, transformando o casario antigo num espelho escuro que refletia as luzes tremúlas das lanternas. Dentro da grande casa senhorial da família Almeida, no alto da colina que dominava o Vale do Douro, o ar estava carregado de tensão. António Almeida, o patriarca de 65 anos, com o rosto marcado pelas rugas da autoridade inflexível, batia com o punho na mesa de jantar de carvalho maciço. "Não tolerarei isto debaixo do meu teto", gritou ele, a voz ecoando pelas paredes adornadas com retratos de antepassados severos. Diante dele, o filho mais novo, Tiago, de 22 anos, mantinha-se de pé, os olhos baixos mas o queixo erguido numa mistura de medo e determinação. "Sou quem sou, pai. Amo Miguel. Não vou mudar." A mãe, Isabel, sentada ao lado do marido, torcia o guardanapo nas mãos, as lágrimas silenciosas correndo pelo rosto pálido. O irmão mais velho, Ricardo, cruzava os braços, o olhar frio revelando uma inveja antiga que sempre nutrira pelo caçula, o preferido até aquele momento. "É uma vergonha para a família", murmurou Ricardo, saboreando o caos que se instalava. Tiago havia confessado tudo naquela noite, depois de anos escondendo o relacionamento com Miguel, um jovem arquiteto que conhecera na Universidade do Porto. A família Almeida era uma das mais tradicionais da região norte, donos de vastas quintas de vinho, com raízes que se perdiam nos tempos da monarquia. A homossexualidade era, para António, uma mancha indelével, algo que ameaçava a linhagem, os negócios, a reputação junto aos vizinhos conservadores. "Saia desta casa agora", ordenou António, a voz tremendo de fúria. "Não tens mais lugar aqui. És morto para mim." Tiago sentiu o mundo desabar. As malas foram feitas às pressas, sob os olhares acusadores do pai e do irmão. Isabel tentou intervir, mas foi silenciada com um olhar. Apenas na porta, quando Tiago se virava para o último adeus, a mãe correu e abraçou-o rapidamente, sussurrando: "Eu amo-te, filho. Sempre." Ele partiu para Lisboa naquela mesma noite, de autocarro, com o coração despedaçado. Miguel esperava-o na capital, onde ambos sonhavam construir uma vida nova, longe das vinhas e das tradições sufocantes de Vila Real. Lisboa, com as suas ruas vibrantes e o Tejo ao fundo, parecia um refúgio. Ali, a comunidade LGBT era mais visível, as leis protegiam-nos, e o amor podia florescer sem tanto medo. Mas o exílio doía. Tiago trabalhava como designer gráfico numa agência pequena, enquanto Miguel prosseguia a carreira de arquitetura. Os anos passaram rápidos, 5, para ser exato. Tiago cresceu, amadureceu. Tornou-se um homem confiante, com amigos leais que se tornaram a família escolhida. Entre eles, destacava-se Sofia, uma advogada trans brilhante que lutava por direitos LGBT, e João, um empresário gay que construíra um império no setor tecnológico. A dor da rejeição nunca desapareceu por completo. Tiago evitava notícias da família, mas por vezes ouvia rumores: os negócios dos Almeida iam mal. Ricardo, agora à frente da quinta principal, gerira tudo com mão pesada, endividando-se em expansões arriscadas. António, envelhecido e doente, recusava-se a pedir ajuda. Uma carta chegou inesperadamente, vinda de Isabel. "O teu pai está mal, volta, por favor." "Ele não diz, mas sente a tua falta." Tiago hesitou. Miguel, ao seu lado, incentivou-o: "Vai. Enfrenta-os. Tu és mais forte agora." Com o apoio dos amigos, os aliados que a vida lhe dera, Tiago decidiu regressar. Não sozinho. Levaria Miguel, Sofia e João. Mostraria à família que o amor verdadeiro constrói pontes, não muros. O comboio aproximava-se de Vila Real. Tiago olhava pela janela as vinhas douradas pelo outono, o coração acelerado. O que encontraria? Perdão. Ou mais rejeição? A casa parecia a mesma, mas mais desgastada. António, agora em cadeira de rodas, recebeu-o na sala principal. O olhar do velho endureceu ao ver Miguel ao lado do filho. "Trouxeste?" Ele perguntou, a voz fraca mas ainda cortante. Ricardo, ao fundo, sorriu com desdém. "Veio mendigar herança." Tiago respirou fundo. "Não, pai. Vim porque sou teu filho. E trouxe a minha família." A tensão era palpável. Isabel abraçou Tiago longamente, chorando. Mas o confronto apenas começava.
A sala de estar da casa Almeida cheirava a lenha queimada na lareira, mas o calor não chegava a dissipar o gelo que se instalara entre os presentes. António fixava o olhar no filho, como se tentasse reconhecer o homem que regressara no lugar do rapaz que expulsara. Tiago estava diferente, mais alto nos ombros, o rosto marcado por uma serenidade conquistada na adversidade. Família, repetiu António, a ironia cortando o ar, aquilo que trouxeste não é família. É aberração. Miguel apertou a mão de Tiago debaixo da mesa, um gesto silencioso de força. Sofia, sentada com postura elegante, interveio com voz calma mas firme: Senhor Almeida, com todo o respeito, o amor não é aberração. É o que nos torna humanos. João, o mais pragmático, observava Ricardo, que se remexia inquieto. Sabia, por pesquisas discretas, que o irmão de Tiago afundara a empresa em dívidas com bancos e fornecedores. A quinta principal estava hipotecada, as colheitas recentes haviam sido pobres devido à má gestão. Isabel servia chá com mãos trêmulas, tentando amenizar. Tiago, conta-nos como tens vivido. Lisboa trata-te bem. Tiago sorriu levemente, contando sobre o trabalho, os amigos, o apartamento pequeno mas cheio de vida junto ao Tejo. Falou de Miguel com orgulho, descrevendo projetos de arquitetura que restauravam edifícios históricos. António ouvia em silêncio, o rosto impassível. Naquela noite, os visitantes ficaram hospedados num hotel próximo. Tiago e Miguel partilhavam o quarto, deitados na cama, olhando o teto. Achas que vale a pena? Perguntou Miguel, a voz baixa. Vale. Por mim, pela mãe. E talvez por ele. Lá no fundo, ele sofre. Os dias seguintes foram de tensão crescente. Ricardo tentava sabotar a reconciliação, espalhando rumores na vila de que Tiago voltara para reclamar a herança. Vizinhos conservadores murmuravam, recordando o escândalo antigo. Mas Tiago não viera de mãos vazias. João, com a sua empresa de tecnologia, propôs uma parceria, investir na modernização das Quintas Almeida, introduzindo métodos sustentáveis e exportação digital de vinhos. Posso salvar isto? Disse ele a António numa reunião privada. Mas só se o Tiago fizer parte. António recusou inicialmente. Não preciso de esmolas de amigos do meu filho. A saúde do patriarca piorava. Uma crise cardíaca levou ao hospital de Vila Real. No quarto branco, rodeado de máquinas, António chamou Tiago. Filho. Errei. Tiago segurou a mão do pai, lágrimas nos olhos. Erraste, pai. Mas eu perdoo. Ricardo, ao saber da proposta de João, viu ameaça ao seu controlo. Confrontou o irmão: vens roubar o que é meu. Sempre foste o mimado. A discussão escalou. Ricardo revelou o seu próprio segredo guardado, inveja profunda, misturada com confusão sobre a própria sexualidade, reprimida por anos de pressão familiar. Eu odiava-te porque eras livre para ser isso. Eu nunca pude. Um momento de vulnerabilidade. Tiago abraçou o irmão, pela primeira vez em anos. Não precisas odiar. Podes ser tu mesmo. Mas Ricardo não estava pronto. Fugiu da conversa, afundando-se em raiva. Sofia, Meanwhile, contactava associações LGBT locais, organizando um evento discreto na vila, uma palestra sobre diversidade familiar. A presença de Tiago e aliados começava a mexer com a comunidade rígida. Isabel confidenciava a Tiago: o teu pai mudou um pouco. Vê as notícias, sabe que Portugal mudou. Mas o orgulho é grande. O regresso trouxera aliados, sim, mas também expusera feridas antigas. O confronto maior aproximava-se. O inverno chegava ao Douro com névoas densas que envolviam as vinhas como véus fantasmagóricos. António saíra do hospital mais fraco, mas vivo. A casa Almeida parecia dividida em dois mundos, o antigo, representado pelo patriarca Ricardo, e o novo, trazido por Tiago e os seus amigos. João apresentara um plano detalhado, investimento de 2 milhões de euros para modernizar as adegas, implementar turismo enológico e parcerias com mercados internacionais. Em troca, Tiago teria uma parte igual na gestão. António hesitava. Aceitar dinheiro deles é aceitar o vosso estilo de vida. Tiago respondeu com calma: o nosso amor não é estilo de vida, pai.
É a minha vida. E pode salvar a tua. Miguel contribuía com ideias arquitetónicas, restaurar a casa senhorial num boutique hotel gay-friendly, atraindo turistas de Lisboa e estrangeiros. Portugal é progressista agora. O Algarve e Lisboa provam isso. Ricardo opunha-se ferozmente. Em segredo, contactava credores para acelerar a cobrança de dívidas, esperando forçar a venda da quinta e excluir Tiago. Mas os aliados de Tiago eram astutos. Sofia, com contactos na justiça, descobriu irregularidades nas contas de Ricardo, desvios de fundos para vícios pessoais, jogos online. Numa reunião familiar tensa, Sofia expôs documentos. Ricardo falsificou assinaturas do Sr. António para empréstimos pessoais. O patriarca, chocado, confrontou o filho mais velho. Traíste-me. Ricardo desabou. Confessou não só os desvios, mas a repressão interna, anos negando atração por homens, casando por pressão com uma mulher que agora o odiava, afundando-se em culpa. Eu invejava o Tiago porque ele teve coragem. Eu não tive. Lágrimas, abraços hesitantes. António, vendo o sofrimento dos dois filhos, começou a quebrar. A família destruiu-vos aos dois com as minhas regras. Isabel mediava, chorando de alívio. Podemos curar isto juntos. Mas o clímax aproximava-se. Credores chegavam, ameaçando penhora. Sem o investimento de João, tudo perder-se-ia. António tomou a decisão, assinou o acordo. Tiago, volta para casa. Como sócio igual. Ricardo, humilhado mas aliviado, aceitou terapia sugerida por Sofia. Quer tentar ser honesto comigo? A vila murmurava. Alguns vizinhos conservadores boicotavam, mas outros, mais jovens, apoiavam. O evento de Sofia atraíra a atenção positiva da imprensa regional. Tiago e Miguel passeavam pelas vinhas, de mãos dadas. Conquistamos um pedaço, disse Miguel. Mas a batalha continua, respondeu Tiago, olhando a casa ao longe. Um segredo antigo emergia. António, na juventude, tivera um amigo próximo, morto na guerra colonial, por quem sentira algo mais que amizade. Reprimira tudo, casando por dever. Eu projetei o meu medo em ti, filho. Redenção começava. Primavera florescia no Douro, com as vinhas brotando verdes intensos. A Quinta Almeida renascia sob nova gestão. João ia gestar a capital, Tiago liderava o marketing digital, Miguel desenhava um novo hotel. Ricardo, em terapia em Lisboa, visitava fins de semana. Aos poucos, aceitava a própria bissexualidade, separando-se amigavelmente da esposa. António, mais humilde, passeava de cadeira pelas adegas renovadas. Conversas com Tiago fluíam, memórias de infância, arrependimentos. Perdi anos contigo, admitiu o pai uma tarde, ao pôr do sol. Ganhamos o futuro, respondeu Tiago. Mas conflitos persistiam. Vizinhos conservadores, liderados por um antigo amigo de António, organizavam protestos contra o Hotel de Perversos. Ameaças anónimas chegavam. Sofia mobilizava apoio, petição online, apoio de associações nacionais como a ILGA Portugal. A história viralizava nas redes, atraindo solidariedade. Um incêndio suspeito destruiu parte de uma adega antiga. Arson. Ricardo, regressado, ajudou na investigação. Descobriram o culpado, um trabalhador demitido por Ricardo anos antes, movido por homofobia. A polícia interveio. A comunidade dividiu-se, mas o apoio cresceu. No hospital novamente, António enfrentava o fim. Rodeado pela família, Tiago, Miguel, Ricardo, Isabel, Sofia e João, pediu perdão. Vocês são a minha verdadeira herança. O amor que vocês vivem. É o que eu devia ter ensinado. Morreu em paz, sorrindo ao ver Tiago e Miguel de mãos dadas. O funeral foi duplo, tradicional para os velhos amigos, mas com bandeiras arco-íris discretas para os novos. Ricardo assumiu publicamente a orientação, surpreendendo a vila. A quinta prosperava. O hotel abriu, atraindo casais LGBT de toda a Europa. Tiago e Miguel casaram-se numa cerimónia íntima nas vinhas, com aliados como padrinhos. Mas uma carta póstuma de António revelava mais, deixava tudo igualmente aos filhos, mas com cláusula de inclusão.
Inimigos antigos, como o líder dos protestos, pediam desculpas ao verem o sucesso. Redenção coletiva. Verão quente banhava o Douro em luz dourada. O hotel, Quinta Arco-Íris, estava lotado, turistas elogiando a hospitalidade e a vista. Tiago geria tudo com paixão. Ricardo, transformado, lidava com as vinhas, encontrando paz no trabalho manual. Isabel, viúva mas serena, ajudava na recepção, orgulhosa dos filhos. Miguel projetara as tensões ecológicas. Sofia organizava workshops sobre diversidade para escolas locais, mudando mentalidades. João expandia investimentos. Mas sombras passadas surgiam, uma prima distante contestava a herança, alegando tradição familiar contra desvio. Tribunal em Vila Real, Sofia defendeu brilhantemente, citando leis portuguesas progressistas. Venceram. A família uniu-se mais. Ricardo iniciava relacionamento com um viticultor local, tímido mas verdadeiro. Tiago e Miguel adotavam processo para criança, sonhando família própria. Conflitos menores, discussões sobre gestão, mas resolvidas com diálogo. Um festival LGBT na Quinta atraía multidões, celebrando amor. Antigos inimigos participavam, convertidos pelo exemplo. Tensão dramática, tempestade destruiu colheita parcial. Todos trabalharam juntos, salvando o resto. União forjada no fogo. Tiago, no topo da colina, abraçava Miguel. Regressei rejeitado. Hoje, derrubamos muros. Anos depois, a Quinta Almeida era referência nacional de inclusão. Vinhos premiados levavam rótulo com arco-íris discreto. Tiago e Miguel criavam 2 filhos adotivos, enchendo a casa de risos. Ricardo casara com o seu amor, feliz enfim. Isabel, avó orgulhosa, contava histórias de transformação. Sofia publicara livro sobre a jornada. João expandira para outras quintas. A vila mudara, jovens aceitavam diversidade, velhos refletiam. Um documentário contava a história, filho de rejeitado regressa com aliados, derruba preconceitos familiares. Final alto, casamento coletivo na Quinta, unindo casais LGBT. Tiago discursava, o amor vence sempre. Sobrevive à rejeição, à dor, ao tempo. Lágrimas, aplausos. No pôr do sol, família reunida nas vinhas. Redenção completa. O ciclo fechava-se não com ódio, mas com amor profundo, provando que famílias se reconstroem mais fortes.